Olá, como vão vocês? Espero que bem. Sejam vocês da manhã, sejam vocês da tarde, sejam vocês da noite. São muito bem-vindos ao seu canal Ponderando com Caju. Vamos continuar tratando dos nossos assuntos de economia, gestão, finanças pessoais. E nós estamos dando prioridade agora a temas que são microeconômicos. Nós estamos olhando muito para a empresa, estamos olhando muito para o indivíduo, e esse é o universo da microeconomia, prestando também muita atenção ao preço. E até agora nós fizemos exposições que formam uma sequência não só de coerência, mas muito rigorosas, umas com as outras. Nós começamos no vídeo 24, tratamos do preço de produção. No vídeo 25, tratamos do preço de mercado. No vídeo 30, tratamos da lei de oferta e procura. No vídeo 31, nós lidamos com custo e lucro. Hoje nós vamos seguir dentro da mesma linha, mas nós vamos tratar com a determinação do preço. Porque até o momento, meus queridos e minhas queridas, nós discorremos a respeito do preço em si, do preço de mercado, porém, nós não distinguimos com clareza como que ele é formado. E isso é um cálculo importante para quem quiser estimar o seu preço, tanto de produção quanto do preço de produção sair para o preço de mercado. Então, isso é um conhecimento que ele vai ser muito decisivo quando nós vamos formular e saber quanto que eu devo colocar em termos de preço de produção para um lápis. Qual deve ser o meu preço de produção para um casaco? Qual deve ser o meu preço de produção para um óculos? Nós vivemos num universo de mercadorias e elas precisam ser determinadas enquanto preço de produção, porque depois vem o mercado. Mas quais são os elementos que vão constituir esses componentes? Então, nós vamos nos remeter principalmente à aula 31, que é a respeito de custo e de lucro. E é dessa aula 31, que foi o nosso vídeo anterior, que nós vamos detalhar elementos do custo e depois no lucro. E com estes dois, nós vamos saber como que nós determinamos o preço. Então, vamos dar sequência, meus queridos. Vejam, nós já lidamos com o conceito de VA. O VA é o valor acumulado ou o capital que toda a empresa tem. O que é uma empresa? A empresa é o próprio capital. Ela está ali materializada na sua figura material. Está lá a empresa, funcionando. Porém, esse valor agregado, ou melhor dizendo, esse valor acumulado, que está sob uma forma física, ele precisa se expandir. Ele precisa se tornar maior. Então você precisa ter um outro elemento do valor para fazer com que esse capital se expanda. É um valor excedente. Que esse valor excedente, quando somado ao valor acumulado, vai dar um novo valor acumulado, porém maior do que o primeiro.
Esse VA' significa o quê? Que esse capital aumentou em relação ao que ele era no princípio. E aumentou por causa do quê? Por causa desse valor excedente que foi produzido. Então vejam, nós temos uma equação muito simples, muito elementar, para mostrar a formação desse valor. E que ele precisa se expandir, que ele precisa se tornar maior. Bem, esse valor acumulado, nós vamos fazer um comparativo com a exposição anterior, e é o nosso CD custo. E o nosso valor excedente, que precisa ser produzido, é o lucro. Quando estes dois elementos são somados, nós temos um valor acumulado maior. Então agora nós vamos aprofundar um pouco mais aquilo que nós já vimos, entrando mais em detalhes, porque nós vamos abordar hoje um custo, mas é uma modalidade de custo das mais importantes ou decisivas quando nós falamos a respeito de produção, que é o custo direto de produção. O que é esse custo direto? São aqueles elementos, aqueles itens que vão compor a materialidade da produção que vai ser feita. Vamos exemplificar para ficar melhor? Vamos sair da nossa produção de trigo, que foi o nosso primeiro exemplo, e vamos tratar, digamos, da produção de canecas. Nós vamos produzir agora canecas. O que é o custo direto de produção? Para produzir caneca, essa caneca é um produto, uma mercadoria que vai ser feita a partir do barro. Então, um elemento que vai entrar diretamente na materialidade dessa caneta é a argila. E é uma argila, claro, é uma argila especial para fazer canecas cerâmicas, né? Vamos tratar de canecas cerâmicas. Pode ser preciso também a água para você misturar essa argila na composição ideal. Então nós temos mais um elemento que entra diretamente na produção. Nós vamos ter a eletricidade, porque muitas máquinas que vão ser utilizadas são movidas pela eletricidade. Então, o componente da eletricidade vai entrar também na materialidade desse processo produtivo, porque as máquinas vão necessitar dessa energia elétrica para funcionar. E daí, além de tudo, além disso, nós teremos também o trabalho das pessoas que vão fazer parte desta caneca. Elas vão precisar trabalhar diretamente nessa produção para produzir as canecas. E vamos também precisar de aproveitar aquilo, usar aquilo que as máquinas vão nos oferecer, todo o maquinário, para a gente poder produzir as canecas. Ora, então nós vamos ter aí o chamado custo direto de produção, porque está envolvido, é uma parte intrínseca desse artefato, que sem isso não existe caneca. Sem energia elétrica, sem a água, sem a matéria-prima argila, sem as máquinas que vão ser trabalhadas. Esqueci de uma importante, sem os fornos aonde vão ser cozidos as canecas, não existe produção material de canecas. E tudo isso acionado pelo trabalho social de dezenas de trabalhadores que vão trabalhar ali na nossa cerâmica com o quê? Com as suas diversas tarefas, cada um fazendo a sua e um cooperando um com o outro. Isso é custo direto de produção. Esse custo direto de produção
vai ter que daí sair no valor das canecas, que vão ser os nossos artefatos. Muito bem. Então, aqui nós temos o primeiro elemento que faz parte deste custo direto, que se chama depreciação. A depreciação é o quê? Ela se dá pelo uso, porque nós temos uma série de maquinários, de ferramentas e de instalações que vão ser utilizados no decorrer do processo produtivo, no decorrer da jornada de trabalho, e que possuem um valor. Daí esse valor ele vai ser transferido à produção de canecas. Então, essa depreciação, que é justamente o processo de utilizar as máquinas, o valor das máquinas aparece no valor das mercadorias, as nossas canecas. Vamos supor que o valor de todo o maquinário seja de 1 milhão. E você vai produzir canecas. Se você produzir uma caneca só, hipoteticamente, esse valor que você tem do maquinário teria que aparecer na caneca. Então, uma caneca iria ter o valor de produção de 1 milhão. Só que, é claro, seria impossível, porque você não vai acionar todo esse maquinário, todos os trabalhadores, ocupar toda essa matéria-prima para produzir somente uma caneca. Seria absurdo e ilógico. Então, o que acontece? Esse 1 milhão em maquinário, em valor, nós vamos produzir, então, digamos, ao longo de 10 anos, 1 milhão de canecas. Então, quer dizer que o valor de 1 milhão divididos por 1 milhão de canecas, nós vamos ter um custo direto de produção de R$1 por caneca. Então, quer dizer que a depreciação vai aparecer no valor das canecas na forma de R$1 por caneca. Então, nós já começamos a montar o nosso preço pelo primeiro elemento chamado depreciação. Porque se as máquinas, se um maquinário, à medida que ele vai sendo usado, ele vai perdendo valor, ele recupera esse valor na produção de cada caneca. E quantas canecas nós queremos produzir ao longo de 10 anos? 1 milhão de canecas. Para vender nesse mundão afora. Então aí nós já temos o primeiro componente do preço. Nesse caso, né, o primeiro, um preço de produção. Que é o quê? A depreciação. O nosso DEP. Porém, não basta isso. Nós precisamos também de comprar uma série de materiais e de insumos que vão fazer parte da nossa caneca. Nós vamos precisar de matéria-prima, nós vamos precisar de eletricidade, nós vamos precisar da água. Todos esses são esses componentes materiais. Esses componentes que vão ser comprados de outras empresas, nós podemos encaixar dentro da categoria de fornecedores. É o nosso F. Aqui nós temos, portanto, o nosso segundo elemento. E depois, tudo isso precisa de um elemento mágico, porque as máquinas não se movem sozinhas. A eletricidade, a gente precisa ligar essa eletricidade para que ela faça funcionar as máquinas. Nós vamos precisar colocar a matéria-prima, que é a argila, em moldes. Quem vai fazer isso são os trabalhadores. E esses trabalhadores vão ter o seu custo de produção, chamado salário. Então, esse é o terceiro componente deste preço de produção. Temos, em essência, né? Temos a depreciação,
temos os fornecedores e temos os salários. Daí sim, agora nós podemos, por assim dizer, agregar e formar os primeiros componentes essenciais deste custo direto de produção, que são a depreciação, o DEP, os fornecedores, F, que se soma, e depois os salários que se somam também aos fornecedores e à depreciação. Esses três elementos aqui compõem o custo direto e são o quê? O valor acumulado que vai repor esse capital que já existia. Então, quer dizer que se todo esse trabalho aqui, ó, daqui para cá, for efetivado, nós vamos reconstituir o valor da própria empresa, produzindo canecas que vão ser vendidas. Mas vão ser, portanto, esse VA inicial aqui, que nada mais é do que aquele conceito de trabalho necessário. Porém, você montar uma empresa apenas para repor o custo de produção e para repor, portanto, esse trabalho necessário, sem ter nenhum adicional, sem ter esse maisinho aqui, não faz sentido nenhum. Então, falta ainda um elemento importantíssimo a esse preço de produção, de tal forma que eu tenho um valor maior do que eu tenho no começo. Esse valor maior é o nosso famoso e importantíssimo lucro. Esse lucro é o valor excedente. Agora sim, nós voltamos àquela nossa primeira equação e com esse lucro, que é um trabalho excedente, é um valor excedente em trabalho, né? É um valor excedente em trabalho. Agora sim, ele se acrescenta ao valor que já existia anteriormente e temos um valor acumulado maior. Esse valor acumulado maior vai fazer com que os proprietários da empresa sejam remunerados por esse valor excedente maior, né? Claro, se excedente é maior. E também a empresa retire um determinado percentual que permita que ela se expanda. Então, esse lucro tem uma dupla finalidade: remunerar os proprietários do capital e fazer com que a empresa cresça. Então, meus queridos e minhas queridas, nós chegamos muito perto de formar o nosso preço com 4 elementos fundamentais: depreciação, fornecedores, salário e lucro. Somando estes 4 elementos aqui, nós vamos ter daí o valor de produção na forma de canecas que vão ser produzidas para serem vendidas. Então, meus queridos, já detalhamos um pouco mais. Veja, nós falamos no custo direto. Esse custo direto, com esses 3 elementos, mas só esses 3, não tem graça. Daí você acrescenta a esse custo direto o lucro. Daí, ao fazer isso, nós temos algo que se chama, né, que é o valor de produção que vai ser vendido. Está lá produzido. Nós produzimos as canecas. Não produzimos? Queremos produzir ao longo de 10 anos 1 milhão de canecas. Então, vejam, meus caros, que esse 1 milhão de canecas é que vai reproduzir ao longo do tempo a depreciação, os fornecedores, o salário e também proporcionar
o lucro ao capital. Então, meus queridos e minhas queridas, nós estamos tratando já deste preço, por enquanto de produção, e daí vamos transitar ao também preço de mercado. Hoje nós vimos apenas este custo direto. Nós teremos mais algumas exposições ainda para nós complementarmos este nosso saber, que está dando seus passos para a conclusão. Meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado. Hoje nós tratamos do custo direto de produção, na determinação do preço. E o nosso próximo vídeo nós vamos tratar daí do cálculo desse preço de produção, e daí vamos acrescentar um outro custo que também vai entrar nisso aqui, chamado custo indireto. Notem bem que o grau de detalhe está aumentando. Claro, mas não vai ser uma coisa exagerada. Vai ser algo perfeitamente compreensível. Então, meus caros, minhas caras, se vocês se agradaram desta minha exposição, deem os seus likes e vamos continuar com esse nosso trabalho, que possivelmente nunca terá fim. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.